A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero nesse momento compartilhar uma palavra do Senhor para o seu coração, que se encontra em Gálatas no capítulo 6, no versículo 9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Meus queridos, essa noite que se passou, o Senhor me visitou. O Senhor me deu um sonho. E quando o Senhor me dá um sonho, que é uma visão de Deus, é algo muito rápido. E o Senhor falava a seguinte frase para mim: não há mal que dure para sempre. E me disse também: não se canse de fazer o bem. Meus queridos, existem momentos da nossa vida que nós passamos por tristezas, por frustrações, coisas que acontecem que nos deixam assim destruídos, sabe? Palavras que nos são ditas que destrói o nosso interior, destrói a nossa alma. E muitas vezes, se nós não estivermos com a nossa mente firmada em Cristo, porque a palavra do Senhor que nós devemos ter a mente de Cristo, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, se o Senhor não estiver em nós, quando nós recebemos uma palavra de ofensa, uma palavra que nos entristece, ou alguém nos frustra porque fez algo que nos machuca, nos fere, automaticamente nós vamos revidar, nós vamos nos irar e muitas vezes até pecar. E a última coisa que nós pensamos naquele momento é fazer o bem para aquela pessoa. E o Senhor falou para mim: não se canse de fazer o bem. Meus queridos, andar na contramão dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa própria natureza humana é muito difícil. Viver verdadeiramente a palavra do Senhor é muito difícil, não é fácil. Tudo aquilo que a nossa carne deseja é geralmente o oposto daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E o Senhor Jesus, ele certa vez, ele estava pregando para uma multidão e ele deixou ali um sermão que foi chamado o Sermão da Montanha, né? E o Senhor, ele deu algumas indicações, algumas instruções para as pessoas que estavam ouvindo ele ali naquele momento. E eu gosto muito dessa palavra que o profeta Jeremias disse em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 30, que diz assim: dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Meus amados, é difícil. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. É muito difícil dar outra face. É muito difícil você se calar quando tem alguém falando algo que está rasgando você por dentro. É muito difícil você se manter firme, com uma postura firme e cristã, no momento que você está sendo caluniado, que você está sendo difamado, que a pessoa está falando algo contra a sua vida, contra você. É difícil, mas a palavra do Senhor para mim e para você nesse dia: dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Eu não sei se você já passou por um momento desse. Eu acredito que todos nós já passamos. Por quê? Porque o inimigo, meus queridos, ele veio para nos destruir. Ele veio para nos ferir. Ele sabe muito bem aonde cutucar a ferida, sabe? Ele sabe muito bem aonde que ele vai te atingir.
Então, quando vem uma afronta, quando vem uma palavra maldita, é bem na onde o inimigo sabe que te dói, sabe? E o inimigo, ele vem para nos acusar, ele vem para jogar o nosso passado, né, na nossa cara, ele vem para realmente deixar você para baixo, acabar com o seu dia, acabar com a sua semana, acabar mesmo com, sabe, com tudo aquilo que o Senhor está reconstruindo na sua vida. Muitas vezes ele vem para tentar destruir, para minar suas forças através de uma palavra. Mas você precisa estar firmado, porque quando você recebe uma afronta do inimigo, sabe que você pode não estar vendo o crescimento que você está tendo, porque o crescimento, muitas vezes, nós começamos a pensar que o crescimento é ali da terra para cima, começando do tronco e ali as folhagens, depois os frutos. Não, muitas vezes nós queremos ver os frutos daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, mas o que você não percebe é que muitas vezes, quando você se farta de afronta, quando você dá a face ao que fere, você está crescendo, mas não é crescendo para cima, você está crescendo para baixo, aquilo que você não consegue ver, é as raízes que o Senhor está fazendo crescer para baixo, e essas raízes vão crescendo, elas vão crescendo, vão se afundando, se aprofundando cada vez mais. E quando essa raiz está ali grande, firme, pode ali começar a crescer o tronco e ali surgir as folhagens, e aí vem os frutos, e os frutos é onde as pessoas vão ver o que aquilo ali que te feriu, que te afrontou, aquilo que te fez tão mal, fez você crescer para baixo, as suas raízes ficaram profundas, fortalecidas, e vem o vento, pode balançar aquela árvore, mas não consegue derrubar, porque você já cresceu para baixo, para depois os frutos começarem a aparecer. E muitas vezes a dor é tão grande que você começa a não ver o resultado daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, mas saiba que você não está vendo, mas algo o Senhor está fazendo. Amém? Farte-se de afronta. Aqui o Senhor, ele ensinou algo, né? Para o povo que estava ouvindo ele. Aqui em Mateus, no capítulo 5, que faz parte do Sermão da Montanha, diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que te emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não é verdade, meus amados? Nós precisamos entender que os frutos das nossas vidas só começam a aparecer quando nós não nos cansamos de fazer o bem, sabe? Existem pessoas que não entendem que aquele que é de Deus mostram os seus frutos através do quê? Os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Meus amados, a temperança, o domínio próprio. Nós precisamos conseguir nos dominar, porque muitas pessoas elas se sentem afrontadas pelas mínimas coisas e elas não aceitam ouvir absolutamente nada. E aí o que acontece? Elas revidam, elas te ofendem, elas te machucam, elas não têm um domínio próprio, entende? E aí o que acontece? Elas te pagam o bem
com o mal, ou muitas vezes pagam o mal porque elas se sentem ofendidas com o mal também. E a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo demora. Se nós não cansarmos de fazer o bem, vão passando-se o tempo, e se nós não cansarmos, não desfalecermos, nós vamos colher, entende? Nós vamos colher. E essa colheita, meus amados, é uma recompensa grandiosa, porque o Senhor diz na sua palavra: não desfaleçam as vossas mãos, porque a tua obra tem uma recompensa. Então, quando você perdoa alguém, meu amado, quando você perdoa alguém, minha amada, você não está fazendo um bem para essa pessoa, você está fazendo bem para você mesmo. Você está tirando a carga de cima de você, entende? A carga de uma raiz de amargura, porque a palavra do Senhor diz que a raiz de amargura, ela contamina todos ao em volta daquela pessoa que tem essa raiz de amargura, porque pessoas feridas, amarguradas, elas ferem outras pessoas, elas despejam a amargura em cima das outras pessoas. Então, se você não quer despejar amargura, se você não quer ferir as outras pessoas, então se desprenda, perdoe aquilo que fizeram de mal para você, porque você vai estar se libertando e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai te alcançar. E você vai se sentir essa paz, você vai sentir essa alegria dentro de você. Faça aquilo mesmo que as pessoas não vejam, sabe? A palavra do Senhor diz que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é a sua cabeça não que está falando a palavra do Senhor, é sobre a cabeça dele. Essas brasas de fogo é o Espírito Santo que vai trazer sobre ele, sabe o quê? Consciência daquilo que ele te fez. Sabe? E muitas vezes você vai fazer o bem, muitas vezes você vai ter que perdoar, você vai ter que esquecer, você vai ter que passar por cima, você vai ter que engolir o abacaxi de cabeça para baixo, você vai ter que ouvir calado, sem revidar, sem falar. Mas aí, quando você está alimentando, quando você está dando de beber aquele que te ofende, aquele que te afronta, o Espírito Santo derramará brasa sobre a consciência dele e ele vai ver que ele está te afrontando, que ele está te ferindo, ele está te magoando, mas você está perdoando, você o está alimentando, você está dando a presença do Senhor na vida dele, você está dando algo de Deus para ele. O fato de você não falar, o fato de você se calar, o Senhor vai te justificar. E aí ele vai ver que você não paga o mal com o mal, mas você tem pagado o mal com o bem. E essa brasa de fogo na consciência dele fará com que ele reconheça a diferença. Ele vai ver o valor, ele vai ver o Senhor na sua vida. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós sejamos diferentes, sal da terra, luz do mundo. É assim que se mostra diferente. Farte-se de afronta, dê a face ao que fere. Sabe, há uma recompensa, infelizmente, há uma justiça de Deus sobre todo aquele que é humilhado. Antes de o Senhor te exaltar, o inimigo vai usar de várias formas para te humilhar, para te rebaixar, para te entristecer, para fazer você desistir de fazer o bem. Mas não desista, porque há uma recompensa. Existem pessoas que de tão feridas, tão maltratadas, tão humilhadas, elas se cansam, elas se fecham como uma ostra e elas não conseguem mais abrir os seus corações. Não deixe o inimigo permitir o seu coração se fechar, minha querida. Não deixe o inimigo usar de situações de dores, de feridas,
para fechar o seu coração para as pessoas. Existem muitas pessoas boas, existem pessoas que precisam de você e é necessário passar por esse processo, porque não tem como você consolar alguém se você nunca precisou de consolo. Não tem como você falar que o Senhor enxuga as suas lágrimas se o Senhor nunca enxugar as suas. Esses dias o Senhor usou um louvor tão maravilhoso para secar as minhas lágrimas. Algo que aconteceu comigo que me feriu profundamente. E o Senhor falou particularmente comigo, sabe? Muitas vezes Deus não vai usar pessoas para falar com você. Você muitas vezes começa ali procurar um, procurar outro para ver se Deus fala com você. Muitas vezes Deus quer ter um particular contigo e vai usar de várias formas para falar com você. E ali eu orei e falei: Senhor, eu não mereço estar passando por isso, estar ouvindo isso, Senhor, dessa pessoa. Mas aí o Senhor usou um louvor tão simples para dizer para mim: eu estou enxugando as tuas lágrimas, eu estou te carregando no colo. Sabe, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e o Senhor é neste momento que Ele quer te pegar nos braços, Ele quer te consolar. Não tem como você falar: olha, meu querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se você não passar por noites escuras, se você não passar por vales profundos, se você não passar pelo vale da sombra da morte, não tem como você falar: olha, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor vai estar contigo. O Senhor quer nos dar experiências e o Senhor tem me dado experiências para que eu possa falar para você. O Espírito Santo é aquele que te consola. É no momento que você está só que ninguém vai estar ali disponível para te dar uma palavra. Muitas vezes você passa uma madrugada toda chorando e não tem ninguém para falar com você. O Senhor, Ele vai falar diretamente com o teu coração. Ele vai te acalmar. Sabe, aquele louvor fez com que as minhas lágrimas parassem de cair como se fosse um milagre. Parece que uma torneira dentro de mim automaticamente fechou. Os meus olhos se secaram, o meu coração se acalmou naquele momento. E eu só pude glorificar a Deus. Falei: Senhor, obrigada, porque eu sei que por mais que muitas vezes nós somos seres humanos, nós esperamos que alguém venha ser usado pelo Senhor para acalmar o nosso coração, mas o próprio Deus quer acalmar a sua alma, Ele quer secar as suas lágrimas. Só que muitas vezes nós não deixamos, nós ficamos ali atormentados, vamos atrás de um recurso, vamos atrás de uma palavra, vamos atrás de alguma amiga, um amigo, alguém, um pastor, uma missionária, alguém de Deus, para falar aquilo que nós precisamos naquele momento. E o Senhor quer te dar experiências, o Senhor quer te dar raízes profundas, para que esse tipo de vento não venha mais te balançar, não venha mais te desesperar, não venha te arrancar, mas você esteja fortalecido e você possa servir de testemunho na vida de alguém. Amém? Então receba essa palavra com muito amor, com muito carinho. Use a dor que você está sentindo neste momento para se aproximar do Senhor. Não fique correndo desesperado. Sabe, não pense que a sua dor é o fim da linha. Sabe, teve uma pastora que me falou algo que me chocou, mas me ajudou demais. Falou assim: irmã, isso que você está passando hoje é dolorido para você? Mas eu vou te falar, existem pessoas passando por coisas bem piores do que você. Ela mesmo estava vivendo situações esse ano de 2020, ela falou para mim que foi um ano terrível para ela, e não foi por causa da pandemia não, ela viveu situações na vida dela, familiar, terríveis, bem piores, sabe? Coisas assim que ela me falou, eu falei: meu Deus, o meu rosto queimou de vergonha. Eu falei: meu Deus, eu não estou passando por nada. E ela estava lá, dando uma palavra de consolo, falando: minha querida, você vai passar por isso. Então é assim na nossa vida. Deus trabalhou ali, fez ela passar por situações terríveis, para que ela pudesse me dar uma palavra num momento de dor.
que eu estava passando. E assim, meu querido, Deus tem me dado experiências para que você possa entender que é somente na dor que o Senhor nos ensina. É somente na tribulação que você vai ter uma palavra de consolo para dar para alguém. Ninguém pode falar com certeza, com propriedade daquilo que não viveu. Não tem como você ministrar cura numa pessoa, falar com certeza que o nosso Senhor Jesus, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você nunca ficou doente, então aquilo que você está passando hoje, sabe que você tem um propósito de Deus. Então não tenha medo, não se desespere, acalma o teu coração, não enxergue a sua situação no momento que você está passando agora, mas enxergue o amanhã, enxergue aquilo que vai resultar essa dor que você está passando, enxergue que tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito, tem um propósito de edificação, de fortalecimento, de transformação. Muitas vezes eu falo que o Senhor, Ele nos vê como crianças mimadas, sabe, como crianças pequenas de colo, porque muitas vezes quando nós queremos que o nosso filho aprenda algo, você coloca ali ele de castigo, mas se você tirar ele dali 5 minutos, ele não vai aprender. Agora, se você deixa ele um pouquinho mais ali sofrendo, sabe, sem brincar, sem um brinquedo, sem assistir um desenho, alguma coisa que ele gosta de fazer, sabe, ele não vai fazer aquilo de novo. Então é isso que o Senhor faz. Muitas vezes Ele nos deixa ali de castigo, passando por uma dificuldade, um problema, por um sofrimento, um tempinho maior, porque bom seria, né, se as provações que nós estamos passando passassem rapidamente e não houvesse um processo longo, mas muitas vezes aquilo que o Senhor quer deixar de lição pra gente, é necessário um processo longo, é necessário um castiguinho ali, sabe, com a cara virada ali para a parede, sabe, para nós refletirmos, pararmos e pensarmos que aquilo que nós estávamos fazendo, a forma que nós estávamos agindo é errada, e assim não voltarmos a praticar, sabe, a cometer o mesmo erro. Então o Senhor nos deixa de castigo ali um pouquinho, para que nós venhamos aprender. Somente a dor ensina aquilo que a alegria nunca nos ensinaria. Amém? Então receba essa palavra nesse dia, meu querido. Receba essa palavra, minha querida. Saiba que aonde você foi mais ferido é ali onde o Senhor vai te usar. Então passe por esse processo. Glorifique ao Senhor, porque você está passando por isso. Está doendo, você está sofrendo, mas saiba que o Senhor, Ele está te consolando a cada momento, até você atingir aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Está se sentindo sozinho? Não se sinta só, porque o Senhor, Ele não te abandona nessa caminhada. O Senhor não nos abandona no deserto, sabe? Há uma nuvem do Senhor que no momento que você está passando pelo deserto, ali no frio, Ele te aquece. Sabe? Na noite escura, na noite fria, o Senhor te aquece. A presença do Espírito Santo te aquece. E no momento ali, sabe, que você está afadigado de tanto calor, sabe, andando por aquele solo escaldante, ali, aquele sol escaldante, aquele solo quente, tá doendo os seus pés, você tá pisando, tá queimando ali a sua caminhada. Mas saiba que o Senhor coloca uma nuvem ali para te proteger daquele sol. E você passar por isso, amém? Receba nesse dia a água fresca do Senhor para esse calor que você está vivendo. Receba o fogo do Espírito Santo para aquecer a tua alma que está sentindo aquele frio, aquele vazio. Sabe, passe por isso glorificando a Deus, que esse processo vai passar, a cura vai chegar, a restauração, as suas raízes vão crescer e vai dar fruto. Isso que você está passando vai dar fruto para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus seja abençoado e fortalecido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.